Mineiro, É né? verdade. Mas, assim como também ele segurou a onda aí na semana passada, eu creio que vai dar tudo certo aqui também, e nós vamos vencer juntos, tá bom, queridos? Vamos orar então, agradecer a Deus por essa noite, orar também pela vida do pastor Diógenes, para que Deus possa renovar essa bênção na data de hoje, no seu aniversário, amém? Senhor, muito obrigado, nós te louvamos, te adoramos pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade. A tua graça é melhor do que a vida, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Somos pequenos, fracos, e louvamos ao Senhor por isso, porque é por isso que precisamos de um Salvador, de um Redentor. Então, Pai, nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, não só para ministrar, mas também para entender como a geografia das terras bíblicas podem ser úteis para nos levar a entender a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção também sobre a vida do pastor Diógenes, na noite de hoje, ele e sua família estão celebrando ao Senhor pelo dom da vida, e por mais um ano que o Senhor acrescenta, meu Deus, ao teu servo, que o Senhor possa cumprir os teus planos, os teus projetos na vida do teu filho, e que ele possa experimentar o bem do Senhor na terra dos viventes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu assisti a aula, tá? Da semana passada, óbvio, para a gente ter uma noção aqui de como continuar, tá? Outra coisa também que eu quero dizer para vocês, eu não sei se tem alguém que está tendo tempo de fazer isso, eu sei que às vezes o tempo é curto, mas além das aulas da turma deste ano, lá no YouTube está disponível também uma playlist das aulas da turma do ano passado. Está na sequência, está na ordem. Então, assim, porque a aula nunca é igual. Eu sou professor de geografia, eu trabalho com turmas de terceiro ano, por exemplo. Eu entro numa aula, o foco é um, na outra já é outro, na outra já é outro, porque as perguntas são diferentes, a turma é diferente, o tempo, o ritmo. Então, assim, caso vocês queiram, assistam, né, essas aulas. Tem gente aí que de vez em quando manda mensagem para mim, professor, estou assistindo a aula, já estou adiantando o assunto da turma do ano passado. Não tem problema. Então, quanto mais vocês puderem ter contato com o assunto, melhor, tá? Então, hoje eu vou abordar o assunto, talvez seja um pouquinho diferente, e aí talvez do jeito que eu abordei no ano passado, para você é melhor, porque você entende melhor, então não é que está certo ou está errado, é porque, às vezes, a forma que a gente fala, o exemplo que a gente dá não encaixa tão bem. Aí você tem a oportunidade de ver outros conteúdos, tá, do mesmo curso. E, claro, né, se você também tiver boas referências outras pessoas que estão aí também produzindo conteúdo, né, e você quiser acessar. Agora é diferente, né? Eu acho que vocês já notaram isso. É diferente quando você está na aula ao vivo, é diferente quando você assiste a gravação, tá? Então, porque isso tem a ver com a dedicação, isso tem a ver com a atenção do momento. Tudo isso interfere no nosso aprendizado, tá? Tudo isso interfere. Tranquilo? Vou compartilhar aqui com vocês. Hoje a gente vai ver muito mapa, tá? Então, não tem como trabalhar geografia bíblica, qualquer geografia. Os mapas, eles são necessários, né? É uma linguagem própria da geografia, né? A gente costuma dizer isso, que o mapa é a linguagem da geografia. Então, a gente vai ver aqui algumas questões. A maioria dessas coisas estão na apostila, tá? A maioria. Porém, como eu já expliquei para vocês, mas eu gosto sempre de explicar, porque é um curso também de formação de professores, né? Vocês vão trabalhar ensinando, dando aula na escola dominical, a maioria aqui já faz isso,
Então, a gente tem que entender isso, né? É igual a revista. Ninguém aqui, eu espero, pega a revista da escola dominical e fica lendo na hora da escola dominical, né? Eu acredito que vocês leiam antecipadamente, preparam um roteiro, um plano de aula, organiza ali, e aí depois você vai para a aula e é diferente. A aula é uma coisa, e o conteúdo da revista, o aluno lê para ele saber sobre o que você vai desenrolar ali na aula. Esse é o ideal, tá? A revista, ela não deve te engessar ali, tá bom? A não ser que, por exemplo, seja uma classe de adultos, né? Todo mundo já é maduro, aí você fica lendo ali junto com os irmãos, talvez alguns tenham dificuldade de leitura, então você faz isso como exercício também, para exercitar a leitura, não é errado, tá? Mas mesmo assim a gente chama isso de estudo dirigido, né? É quando você é quando você faz ali a exposição e faz pequenos comentários ao longo daquela exposição. Mas, numa classe de adultos, a gente até consegue fazer isso com mais tranquilidade. Tá bom? Beleza, então vamos relembrar lá daquela época que você estudou história, geografia, que vocês amavam, ninguém aqui matava aula na escola, né? E você lembra que tinha uma coisinha que os professores de história, principalmente, já gostavam de falar, chamar das civilizações antigas, né? Onde berço das civilizações antigas, onde surgiram, né? Os primeiros humanos, aquela coisa toda. Resultado, nós temos a região do Crescente Fértil, que é onde se dá o início, vamos dizer assim, da formação dos povos que a Bíblia fala, né? Então, a gente tem essa região aí, que daqui a pouco eu vou colocar para vocês, no contexto atual. Eu vou colocar o mapa antigo, com os nomes das cidades antigas, né? E vou colocar o mapa atual para vocês verem mais ou menos onde é que se localiza cada questão. Então, aqui, só nessa partezinha do planeta, a gente tem aqui alguns lugares que a Bíblia cita, tá? E é importante a gente ter essa noção de hidrografia. Quem é que lembra o que é hidrografia? Me fala aí no chat. A galera aí que não matava a aula de geografia, né? Me fala para mim aí. Isso, hidro tem a ver com água, né? Então, aquela hidroginástica aí que você costuma fazer, não sei se gosta, eu nunca fiz, tá? Mas é só para a gente lembrar das palavras. Então, hidrovias, as hidrovias que a gente pensa, né, que quem inventou a navegação de longa distância, não sei o quê, foram os europeus, né, e eles conseguiram alcançar e colonizar várias partes do mundo. Na verdade, já existia navegação de longa distância, tá? Há muito tempo, exatamente. O povo está afiado aí na geografia, né? Então, a hidrografia aqui, ela é importantíssima para a gente entender, né? Como é que os primeiros filhos de Deus, aqueles que foram chamados pelo Senhor, como é que eles conseguiam se deslocar, né? Muitas dessas partes aqui do planeta são desertos, tá? A gente tem aqui vários desertos. Então, não era fácil se locomover, né, nesses lugares. Então, a gente tem aqui também os montes, alguns montes que são citados logo nos primeiros livros da Bíblia. Se você pegar, por exemplo, Gênesis, né? O livro de Gênesis cita ali um monte de lugares, um monte de coisas. Só que a gente lê, às vezes, a Bíblia com tanta pressa que a gente nem percebe. Mas a gente vê ali citando Babel, né? A gente vê falar de Arã, a gente vê falar de Damasco, né? Então, vários lugares, a cidadela de Suzã, quem não lembra, né?
da Pérsia antiga. Então, a Bíblia, ela tem vários lugares. E você entender o lugar, como o pastor Diógenes pegou vários estudos de caso na semana passada, você entender o lugar que está sendo mencionado te ajuda a entender o contexto que as pessoas viviam, o tipo de moradia que as pessoas tinham, né? O tipo de governo, de regime político. Por que que às vezes a gente está pregando e a gente fala assim, não, porque o rei, beleza, se é rei, é uma monarquia. Então, a monarquia não é igual a uma democracia. Então, o exército de uma monarquia, ele é mais atuante, ele tem ali uma pessoa só, praticamente, a quem eles obedecem. Você não precisa fazer ali uma reunião bicameral, né? A Câmara e o Senado se reunir para decidir se vai atacar ou se não vai atacar. Então, assim, os povos antigos, eles viviam em muitos conflitos porque as monarquias as pessoas eram submetidas ao rei e a palavra do rei era uma palavra que tinha que ser obedecida. Então, a gente vai ver muitas guerras na Bíblia por causa disso, porque você tem um monte de reizinho caído, né, um monte de miserável pecador caído, distante do projeto de Deus, e que estão o tempo todo querendo invadir a área do outro, o reino do outro, e isso vai gerar conflito, obviamente. A gente não está olhando na Bíblia e vendo democracias, que as pessoas iam lá e votavam no seu governante, ou coisa do tipo. Então, essa visão geral aqui do crescente fértil, né? Que é essa parte toda aqui, ó, crescente, porque vocês estão percebendo que é no formato como se fosse uma lua, né? Então, por isso que tem esse nome. E fértil, por quê? Porque aqui a gente tem aqui uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Rio Nilo, que é uma bacia hidrográfica potente. Quando você olha no mapa, depois, por curiosidade, entra lá no Google Maps e olha imagem de satélite, que você vai ver aqui como isso aqui, ó, o delta do Nilo aqui, ó, como isso aqui é verdinho, verdinho, né? Cheio de plantações. Então, boa parte da Europa e da Ásia se alimenta ainda hoje pela produção agrícola do delta do delta do Nilo, né? Mas toda a região aqui, toda a região da bacia do Nilo, toda essa região aí tem muita água e isso é por isso que é chamado de fértil, né? Então, é uma das zonas, é uma das áreas mais férteis do mundo, em termos de potencial de irrigação, em termos de potencial de terras produtivas mesmo, né? Então, a Bíblia, por isso que a Bíblia mostra que é uma região que está o tempo todo sendo alvo de disputa. As pessoas disputavam muito essa região, porque a garantia da sobrevivência era o quê? A água e o alimento, né? Não é como hoje, que a gente tem as articulações econômicas, políticas, né, que países produzem para enviar para outros lugares. Existia nessa época, mas uma quantidade pequena. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, que o Egito consegue sustentar, através de José, né, a orientação que José tem, mas por que o Egito conseguiu construir celeiros assim tão extraordinários? É porque você tem terras férteis, é porque você tem muita água e você consegue produzir, você tem uma produção agrícola grande. Então, esses elementos nos ajudam a entrar no mundo do autor, né? O autor bíblico, o autor humano que escreveu aquilo ali, ele está falando de personagens que existiram,
ele está falando de lugares que existiram, de rios que existem ainda hoje, a maioria deles, né? Então, a gente tem que ter essa noção aí, quando estiver lendo a palavra de Deus. Muito bem. Aí a gente tem aqui as nações pós-diluvianas, né? Então, após o dilúvio, nós vamos ter o quê? Os descendentes de Noé, tá? Os filhos de Noé. Então, a gente tem Cã, Sem e Jafé, né? Que são os descendentes de Noé, e cada um filho de Noé vai ocupar uma região do mundo, tá? Vai ocupar uma região do mundo. Então, a gente tem aqui no norte da África, né? A gente tem aqui Cã, a gente tem aqui na Península Arábica, né? Península é essa estrutura aqui, né? Que é cercada por águas, mas não é uma ilha, porque não está cortada, né? Se ela tivesse cortada aqui com água também, seria uma ilha. Mas, então, toda estrutura que você vê dessa forma aqui vai ser uma península, né? Então, os semitas vão ficar aqui nessa região, tá? E os javistas, né? Os descendentes de Jafé vão ficar aqui nessa região mais ao norte, que aqui a gente vai ver daqui a pouco aqui a questão do mapa mais atual, né? Vou colocar logo para vocês terem uma noção. Então, aqui em cima o mapa, está um pouquinho recortado aqui, a parte sul do mapa, mas não tem problema não, as cidades principais estão aqui. Esse aqui é o mapa que eu mostrei antes, e esse aqui embaixo é o mapa hoje, os países, né, claro que está faltando alguns aqui, por exemplo, Portugal, né, está faltando aqui, tem outros países aqui que estão faltando, países menores, mas é só para a gente ter uma noção, para a gente se situar, tá? Então, a gente tem, hoje, ou se você for olhar, toda essa região aqui, ocupada pelos semitas, né? A gente tem hoje esses países aqui, né? A gente tem esses países aqui, tá? Parte deles fazem enfrentamento a Israel, por incrível que pareça. Então, você vê que os descendentes de Sem, a gente vai ter a continuidade ali da descendência de Abraão, por exemplo, né? A gente tem a descendência de Abraão e também a partir de Isaac, e a gente tem a descendência também de Abraão a partir de Ismael, tá? Então, esses nomes que aparecem, gente, se você for olhar, a maioria deles estão na Bíblia. Depois, por curiosidade, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que essas cidades receberam o nome dos patriarcas, né? Aqueles que eram os primeiros que chegavam ali com sua família, se instalavam, tomavam conta daquela região, se multiplicavam, né? Muitos filhos, e esses filhos iam se especializando, né? Em determinadas coisas, né? Então, profissões que eu posso dizer, né? Então, uns eram mais especialistas em armamentos, homens de mais força para a guerra, outros eram mais construtores, então, eles começaram a desenvolver técnicas de construção. Então, a gente vê isso, a Bíblia também. Só que são muitos versículos que a gente acaba vendo assim detalhes soltos, né? E acaba que a gente não percebe. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Algum comentário? Alguma questão que já chamou sua atenção aí nessas duas aulas de geografia? Ah, pastor, é, eu, eu leio o texto e às vezes eu me passo batido, porque eu leio a palavra que está ali e eu nem sabia que era uma cidade, eu achava que era uma pessoa, né?
Eu achava que era uma pessoa. Então, eu li ali e passei batido, porque eu pensei que era um personagem. Isso é muito comum, tá? Você olhar para um texto, um versículo bíblico, e você ficar com dúvida. Por isso que tem que consultar, né, gente? Por isso que tem que consultar. Para daqui a pouco você não estar chamando um lugar de pessoa, né? Ah, porque esse homem fez tal coisa e tal. É claro que, às vezes, pelo contexto, você consegue perceber, mas tem que ter essa atenção na hora que for fazer a interpretação. Eu não sei se vocês lembram que a gente falou, gente, vocês tiveram 4 disciplinas já, né? Vamos lá, introdução bíblica, método de estudo bíblico. Então, primeiro, saber como a Bíblia chegou até nós. Segundo, como ler, como estudar essa Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, a primeira e a segunda disciplina, como chegou até a gente e como estudar. Pronto. Aí, quando a gente começou a estudar, a gente viu que tinha coisa complicada. Opa, tem partes da Bíblia que são complicadas. Aí entra a hermenêutica. Ou, então, essas partes que não estão tão claras, existe uma regra? Como é que eu interpreto isso? Então, aí veio a terceira disciplina, hermenêutica, trazendo algumas regras para que a gente use essas regras sempre que a gente estiver fazendo ali a interpretação do texto. Pronto. Então, eu já sei como a Bíblia chegou, eu já sei estudar, eu já sei interpretar. Aí veio a homilética. Beleza, esse conhecimento todo é para quê? É para eu ficar na minha cabeça, ficar, né, bonitinho, enchendo a paciência do professor da escola dominical, mostrando que eu sei? Não. Esse conhecimento, você precisa estruturar para você levar esse conhecimento. Solta o cabo da nau, né, Diana? Pois é, Danau, irmãos. Danau era um irmão muito, muito atribulado. Então, assim, para que esse conhecimento de como a Bíblia chegou, estudar, interpretar? Ok, eu preciso agora estruturar isso e levar para as pessoas, através da pregação da palavra de Deus. Seja no estudo bíblico, de uma casa, seja na igreja, pregando, seja aqui no curso, né, ministrando para os irmãos. Então, a homilética te deu essa condição, tá? Ah, pastor, misericórdia, já se passaram 4 disciplinas e eu ainda estou engatinhando. Não se preocupe, porque eu já tenho 26 anos de crente e eu ainda sinto que eu estou engatinhando. Então, você não é para ficar desesperado, tá? É para você continuar estudando. Se você já aprendeu o caminho das pedras, o que é que você tem que fazer agora, né? Você não pode recuar. Então, é cada dia acrescentando uma coisinha, cada dia acrescentando um pouquinho, cada dia aprendendo e usando o que está aprendendo, né? Aí agora vem todas as matérias que vêm, gente, a partir dessa aqui, geografia, é o quê? É te dando mais armas, mais munições para você interpretar. Então, a gente viu a hermenêutica, que são as regras. Mas sim, pastor, as regras estão lá, eu entendi. Mas tem hora que eu chego em determinado texto e eu não consigo entender direito. Tá falando desse lugar, porque o pastor Jorge falou um pouco sobre Jonas. A gente vai falar daqui a pouco aqui de novo. Parece que é fácil, né? Quando Jonas diz que quer sair de um determinado lugar, mais ou menos aqui nessa região, onde Jonas estava, né? E ele quer vir para Tarsis. Para Tarsis. E aqui, ó, essa região, essa região aqui, era chamada, na época dos apóstolos, não na época de Jonas, confins da terra. Confins da terra. Então, quando Jesus falou que era para pregar até os confins da terra, a maioria dos discípulos entenderam que era para pregar até aqui.
porque era até onde se conhecia. Chegava aqui, gente, o que é que vem para o lado de cá? Não se sabe o que tem, né? Não se sabe. Então, os confins da Terra era tido como isso aqui, tá? A cor, né, irmã? Eu também estou achando que essa cor não está ajudando, não. Vou botar um vermelho aqui. Pronto. Melhorou, não foi? Obrigado pela dica aí, minha irmã. Obrigado. Tá vendo? O pessoal que já fez o querigmático já tem essas dicas didáticas aí, né? Para a gente melhorar o conteúdo e o aprendizado, né, gente? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho aqui dos descendentes de Jafé, né? O norte da Ásia. Então, a gente tem aqui essa regiãozinha aqui, que é a Europa, não é isso? E a partir daqui a gente tem o continente asiático, tá? Toda essa parte aqui, ó, tudo isso aqui é Ásia, certo? E aqui a gente tem o continente africano, tá? Daqui para baixo, tudo isso aqui é África, né? Quem lembra aí do mapa mundi. Então, os filhos de Jafé, eles vão ocupar aqui o norte, tá? Aí a Bíblia vai dizer os nomes, né? Depois vocês podem ler lá em Gênesis 10, mas a gente tem Gomê, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque. A depender da tradução, pode aparecer nomes aí um pouquinho diferentes, tá? Então, aqui o mapa mostra o quê? Os descendentes de Jafé, né? Que ocuparam essa região do Mar Negro, né? Mar Cáspio, tá? E aí são regiões que vão se tornar estratégicas, mas, ao mesmo tempo, você tem que entender o seguinte, quando você tem uma estrutura marítima dessa aqui, ó, todos os povos que estão ao redor querem dominar a estrutura toda. Porque quem domina o mar vai dominar o comércio e vai dominar também a guerra. Então, a gente precisa entender isso, né? Quando a Bíblia vai falar desses lugares, a gente tem que estar atento, mais ou menos. Ah, pastor, mas eu não vou lembrar disso tudo. Olha o mapa. Na hora que citar uma cidade, dá uma folheadazinha lá no fundo da Bíblia. Quase toda a Bíblia tem mapas. Se você tiver com sua Bíblia aí perto de você, dá uma folheada aí, você vai ver. Normalmente, lá no final, tem alguns mapas. Esses mapas não estão aí por acaso, né? Ah, mas a minha Bíblia não tem, não. Aí, realmente, você vai ter que rever a aula, vai ter que pesquisar na internet, tá? Mas esses mapas estão na Bíblia com um propósito, de você ter uma noção de distância, noção da dificuldade que era. Se é um deserto, gente, a gente não pode tratar deserto como qualquer coisa. Qualquer um de nós aqui que conhece o semiárido brasileiro sabe como o semiárido é castigado, né, pela questão da estiagem, da seca mesmo, às vezes esse regime de chuva muito... Na minha não tem, não. Não tem não, irmã? Eita, então, aí a senhora tem uma Bíblia só? Se tiver outra pessoa aí com outra Bíblia, depois a senhora dá uma olhadinha. Mas normalmente tem, né? Normalmente tem. Tá mudo. Se a senhora estiver falando aí, não tô... Tá me vendo, pastor? Tô, agora tô. Tem outras Bíblias, depois eu olho. Pronto, pronto. Normalmente tem, certo? Ok. Aí a gente tem, por exemplo, Ezequiel, capítulo 38 e 39. Vai falar de Magog, Meseque, Tubal. São citados como nações que atacarão Israel nos últimos dias, tá? Aí depois, quando a gente vê, por exemplo, a, lá em Apocalipse, quando fala de Gog e Magog, não é isso? Né? Apocalipse que fala? Também vai trazer essa questão. Então, quando você vê toda essa região aqui, ó,
que hoje, boa parte dela, por isso que eu mostrei o mapa atual, né? Boa parte dela é o quê? É a Rússia, não é isso? Toda essa região aqui, uma parte a Índia, a China já fica mais para cá, né? Então, toda essa região do mundo aqui hoje, se você olhar, são países que não têm o cristianismo como religião, não tem, o cristianismo é muito diluído nesses lugares, né? Na Rússia até tem a questão da igreja ortodoxa, né? Que é uma igreja que é tida também como cristã e tal, porém, tem uma série de misturas, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima disciplina, que é a história da igreja, né? Que a gente vai falar um pouquinho como é que teve esse cisma, né? O cisma do Oriente, que dividiu ali a igreja entre ortodoxa e a que a gente conhece hoje como a igreja romana, né? Vamos dizer assim, a igreja ocidental, tá? Então, é só para a gente ter uma noção. Vamos adiantar, porque não dá para esmiuçar totalmente. Aí, aqui já vem os descendentes de Cã, perdão, né? Eu pulei aqui, só um minuto, aqui. Os descendentes de Cã, então, toda essa região. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, gente, uma bobajada aí que a gente não deve ter 10 anos que foi falado sobre isso, né? A questão do descendente de Noé, Cão, que foi enviado para a África, né? E aí que isso foi uma maldição, e que a maldição de Cã está sobre o continente africano, e que o continente africano, aí eu já vi pessoas até dizer que a maldição dos africanos serem negros e coisa do tipo, tá? Então, assim, não faz o menor sentido, porque se você for pegar, por exemplo, o biotipo de um egípcio hoje, né? Se você pegar aí por curiosidade, depois, se você quiser saber mais ou menos o biotipo de um egípcio hoje, não se aproxima muito com essa questão de tonalidade de pele ou coisa do tipo. Então, achar que a maldição está na cor da pele, esse tipo de bobagem que a gente, infelizmente, ainda ouve de pregadores, tá? É por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que entender. Mas houve, pastor, de fato houve a maldição com relação a Cã. Mas aí, gente, se a gente for pegar tudo que a Bíblia fala sobre bênção e maldição, a maldição que acontece hoje em muitos lugares, o comportamento das pessoas, as atitudes, elas têm a ver ainda com essa maldição específica que foi colocada, ou ela tem a ver com comportamentos atuais dos pecados, dos comportamentos que a sociedade tem hoje? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Para a gente não ficar simplesmente soltando as palavras igual a papagaio, porque eu ouvi alguém dizer, e aí fica reproduzindo essas questões, tá? Então, o que acontece é que a gente tem, nessa região aí, do Oriente Médio, historicamente, a gente tem uma região que foi disputada, que foi alvo de conflito, tem uma série de questões, né? Então, a gente tem aí a Etiópia, que é falado também, Cuxi, Misraim, né, que no caso quando aparece esse nome, está se referindo ao Egito, né? Então, tem vários lugares que a gente pode olhar aqui pelo mapa e lembrar, né? Então, os textos estão aí, o ideal é que vocês depois deem uma vasculhada na Bíblia, né? Para vocês irem vendo esses nomes e tentando se familiarizar, né? Então, a gente tem vários descendentes dos descendentes de Noé, tá? Que vão dar origem, por exemplo, aos cananeus, aos egípcios, tá? Aos filisteus, aos cuxitas. Esses povos, eles vão aparecer em diversos momentos na Bíblia, tá? Então,
O exercício que você tem que fazer é pegar esses textos e ir comparando, né? Pode falar, irmã. Mas, David, pode falar. Tá tudo ao lado dos mapas, né? Esses descendentes, tá? Ao lado, E na Bíblia. tá, sim, tá. Hum. E tá na apostila também, Eu não, tá? tenho, eu não fiz apostila, não, pastor, não fiz, não. Não conseguiu fazer, não, ainda não? Não. Hum. Tá, tranquilo, Mas eu vou ver se eu faço, vou ver. tranquilo. Pronto. A partir de agora, vocês vão perceber que algumas matérias vão ser um pouquinho mais rápidas, né? Por exemplo, geografia mesmo, semana que vem já termina. Aí você vai dizer assim, pastor, mas é pouco, a gente tinha que, né, estudar mais. E realmente, gente, só que aqui um curso básico, ele tem a finalidade de quê? De você ter o contato com o assunto e correr atrás. Ó, eu tenho, né, se eu pudesse, por exemplo, se eu puder, tiver na minha condição, eu vou pegar esses conteúdos que eu estou aprendendo, então, cada matéria, se eu puder ter um livro, mas eu não posso comprar o livro agora, pastor. Aí, o que é que você faz? Próximo ano, eu já vou continuar estudando, então eu vou colocar uma meta. Cada mês eu compro um livro, ou a cada 2 meses eu compro um livro. E aí você vai crescendo, né? É comprar uma Bíblia de estudo boa, porque muitas dessas informações aqui tem em Bíblias de estudo, né? Então dá para você aprender, né? Aprender um pouco mais a partir também dessas Bíblias que as editoras fazem, que é uma tentativa de juntar o máximo de informações ali para que o intérprete, para que o leitor inicial, né, ele possa, pelo menos, ter essas informações, né? Então, se, por exemplo, você pega uma Bíblia de estudo, a Shed, eu tenho uma, mas ela não está aqui perto de mim agora, você pega a Bíblia de estudo Shed, ela tem quase um terço do fundo da Bíblia Shed é de conteúdo arqueológico, conteúdo de mapas, conteúdo de versículos, né? Ele tem, em termos de cadeia temática, é a melhor Bíblia, porque ele dividiu as cadeias temáticas de maneira bem organizada, bem bíblica, né? E ali ele vai citando os versículos. Então, assim, são materiais que, para quem está pregando, para quem está ensinando na igreja, são indispensáveis, né? É um investimento. Eu vou apertar um pouquinho aqui, quando folgar uma coisinha aqui no meu cartão, vou comprar uma Bíblia de estudo boa e vou parcelar de 12 vezes sem juros, né? Mas vou ter minha Bíbliazinha de estudo. Por quê? Essa Bíblia você nem vai ficar levando para a igreja o tempo todo, né? Mas, pelo menos, quando você tiver dúvida, alguma coisa, você pode ali consultar, olhar, e isso ajuda de maneira significativa, tá bom? Aí a gente tem aqui os descendentes de Sem, como eu falei, né? Toda essa região aqui da Península Arábica, né? A gente vai ter aqui a ocupação dessa região, que é também, quando Gênesis fala, né? De Sem nasceram filhos, ele é o pai de todos os filhos de Eber. Eber é o que vai dar origem ao termo hebreus, tá? Então, por isso que quando a gente está falando de judeus e de hebreus, a gente está falando, de certa forma, a gente está falando da mesma linhagem semítica, tá? Então, quando a gente fala assim, os semitas, ou quando a gente fala assim, o antissemita, o que é ser antissemita? É ser contra os judeus, tá? Então, há países inteiros que são antissemitas, até hoje. São contra Israel, são contra os judeus, né? E há os descendentes, todos os descendentes de Sem, é o que a gente vai chamar de linhagem piedosa, tá?
Então, chegou um determinado momento que a linhagem piedosa, ou seja, os descendentes que vão dar origem, entre aspas, né, ao nascimento de Jesus, então, ele vem de qual linhagem? Vem desses semitas, né, que são aqueles que foram preservando a revelação de Deus, tá? Que não começou com Abraão, a revelação começa desde o início, com Adão, e os descendentes de Adão, ele vai transmitindo. É o que a gente chama de tradição oral, né? A gente viu um pouco isso na primeira disciplina, que foi a introdução bíblica. Como é que o conhecimento de Deus chegou até o período que começou a escrita? Porque não existia escrita inicialmente, tá? Então, como é que esse conhecimento de um Deus que criou do barro, né? Fez do barro, soprou nas narinas, deu vida, e da costela desse homem que ele deu vida, ele gerou uma mulher. Como é que isso chegou? Chegou através da tradição oral, onde se passava, né, aos descendentes para que eles pudessem esperar, aguardar. E dentre as informações que se dava, era que um dia ia nascer da semente de uma mulher, ia nascer um homem que ia ser ferido no calcanhar, mas que iria esmagar a cabeça da serpente. Serpente que sempre foi tida como inimiga da humanidade, como inimiga do homem, o inimigo dos homens, a serpente sempre foi colocada dessa forma. Então, havia uma esperança no coração dos descendentes, né, de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, aí vai, né, seguindo aí a linhagem, e havia essa esperança. Então, quem morria na antiga aliança com essa esperança é chamado, na teologia, de linhagem piedosa, né? E quem foi que preservou essa fé, essa esperança nesse Deus único que um dia enviaria o seu filho, né? Que, no caso, esse entendimento de filho foi sendo depois entendido, compreendido através da mensagem dos profetas. Então, quem preservou isso foi justamente o quê? Os semitas, né? Eles foram que foram guardando. Aí tem a questão do culto, tem a questão do templo, tem a questão das escrituras, que foi sendo preservada, né, por esses descendentes de Sem, tá? Então, aí a gente tem o entendimento, né? Entender isso, a gente vai entender a origem de Israel, a origem de Edom. Quem é que lembra quem é Edom? Quando fala dos edomitas, a gente está falando de quem? Alguém lembra? Ninguém lembra? O nome de Esaú, gente, não era Edom? Ou eu estou falando bobagem aqui? Vê se alguém lembra aí. Então, Esaú, o nome de Esaú é Edom, né? Eu não lembro aqui o versículo, mas vocês podem dar uma bugada aí, tá? Minha memória também não é lá essas Coca-Cola, não, mas são pequenos detalhes que a gente, às vezes, vai passando mesmo, desapercebido, tá? Mas os edomitas são os descendentes de Esaú. Aí você vai conectando as coisas, que sempre vai ter um que vai guardar a palavra, vai guardar a esperança, vai guardar a promessa no coração, e isso interfere no seu jeito de viver. E vai ter aquele que não vai guardar, vai dizer, não, negócio de promessa, isso aí eu vou viver minha vida, eu vou tocar o terror mesmo, eu vou tocar fogo na cidade, eu vou roubar as pessoas. É mais ou menos isso, os caras saíam pelos lugares
e dizer assim, não, moço, esquece esse negócio de promessa aí, vamos fazer um ídolo aqui, né? Vamos buscar o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso ouro, é as nossas conquistas, né? O nosso Deus é o, o, o rio. Aí os caras começam a nomear os seus deuses e diz, ó, esquece esse negócio de promessa, eu não estou preocupado com promessa, não. Eu mesmo é que vou prover para mim minhas coisas, eu vou fazer do meu jeito. Então, se você for ver o que Esaú faz, quando quando ele é enganado, obviamente, né, por Jacó, mas a decisão de vender a primogenitura é dele. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo assim, rapaz, eu quero saber de primogenitura, eu quero saber de esperança, né, de linhagem piedosa, de confiar que vai vir um rei eterno lá na frente. Eu quero saber de comer, rapaz. Eu quero saber de tocar minha vida aqui agora. Gente, o padrão é o mesmo. Não mudou nada. Ainda hoje é assim. Ou a gente decide confiar, e a Bíblia diz que todo aquele que tem em si essa esperança purifica a si mesmo, não é isso? É 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, que fala isso. Então, todo aquele que tem em si mesmo essa promessa, essa esperança, purifica a si mesmo. Beleza. Mas aquele que não tem, vai viver como? Tocando terror. A pessoa está dentro da igreja, mas está esculhambando, está fazendo do seu jeito, está tocando sua vida. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Então, a geografia dos lugares, os homens maus, perversos que vão se levantando. Se você for olhar aí o desenho do mapa, as nações que vão cercando Israel são as nações que foram se afastando do Deus de Israel, né? Foram se afastando do Deus de Israel. Então, a geografia, ela nos ajuda a entender essa continuidade aí da história da revelação, né? Então, a gente vê aqui a Arfaxade, né, que aparece aqui no mapa, né? Ancestral de Abraão. A gente vê aqui Elã, né, citado em Isaías 21:2. Depende da tradução, que às vezes é como eu falei, a tradução às vezes muda um pouco o nome, né? Então, como Potência do Leste, tá? Esses nomes mais bonitos aí, né? Azavamet e Bet, né? Seba, Ramá, associado aos povos árabes do sul e às rotas comerciais, tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, do sul da península arábica, até hoje é disputado. Até hoje é disputado. A gente viu agora, recentemente, o pau quebrando, né, o Irã com os Estados Unidos, o Irã ameaçando fechar o Estreito de Hormuz. E por quê? Porque é daqui dessa região, né, que sai a maior quantidade de barris de petróleo para o mundo. Então, sempre foi disputada essa região, sempre foi. Não é de agora, tá? Agora, a tendência é que isso aqui se torne cada vez mais um barril de pólvora, né? A depender do que os homens farão. Pode observar que, ao longo da história da humanidade, sempre se levanta um doidão igual a Trump, que quer logo dizer, eu vou meter bomba, eu vou arrebentar com tudo. Sempre vai ter, tá? Estava até demorando, o século XXI estava demorando a aparecer o primeiro, né? E está sendo ele aí na disputa. E aqui eu não estou discordando dele, nem concordando, só estou dizendo que o cara é muito doido mesmo, e a gente tem outros tão doidos quanto ele, e se esse pessoal não tiver o freio de Deus, eles já tinham explodido tudo, né? Porque vontade, às vezes, vontade eles têm, né? Mas como eu creio na soberania de Deus, então a gente sabe que não é bem assim. Os homens fazem, mas fazem até certo ponto, né? Aí a gente tem outra curiosidade, como eu falei, que o pastor Diógenes também tocou nesse assunto. Eu já expliquei um pouquinho mais, quer dizer, já expliquei um pouco, né, sobre isso. Aqui é mais ou menos a região exata, né, vamos dizer assim,
onde Jonas, o profeta, estava, tá? Você vê que não tem, onde ele estava aqui, não tem mar por perto, né? Então, ele vai se deslocar mais ou menos até aqui, que é onde está Jope, né? Onde ficava Jope, a Jope antiga, e daqui ele vai se deslocar, né? Ele vai se deslocar por toda essa região aqui, ó, para subir até chegar a Tarsis, né? Até chegar a Tarsis. Então, isso aqui dá quase 4.000 quilômetros de distância. Não é perto, tá? E aqui, mais uma vez, quando a gente lê na Bíblia correndo, a gente vê, isso aqui é uma historinha de criança, né? O peixe foi a baleia que engoliu, o pessoal fala baleia, né? Foi a baleia que engoliu Jonas e não sei o quê. Aí a ciência veio e disse, não, a baleia não tem condição de engolir uma pessoa, porque a garganta da baleia. Aí vem um pregador pentecostal empolgado e fala, meu irmão, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava, quanto mais a baleia que engoliu Jonas. E fica essa briguinha. Mas, na verdade, na verdade, o termo ali é peixe grande. Não necessariamente, não importa o peixe, tá, gente? Não importa. O que importa é uma coisa certa. Quando Deus tem um propósito, você pode fugir para onde você quiser. Você pode colocar, daqui a 10.000 quilômetros, eu vou para bem longe de onde Deus quer que eu vá. Não importa, para onde você for, Deus vai te achar. Entendeu? Então, Jonas, ele estava mais disposto a atravessar o mundo e ir para o fim do mundo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, pois é, irmã. Então, é isso, né? Não vou nem entrar nesse mérito biológico aí, porque o pessoal fica discutindo essas coisas, né? Para mim, assim, a mensagem central não é o tamanho do peixe, não é se é peixe ou se é um mamífero. A mensagem central é entender Deus tem um propósito e ele vai levar o seu propósito a bom termo. A bom termo, né? Então, assim, se ele tem um objetivo, ele vai fazer se cumprir o seu objetivo. Ah, pastor, então quer dizer que a gente cruza os braços e espera só Deus fazer a parte dele? Claro que não. Claro que não. Né? Não é disso que eu estou falando. Mas há questões que, quantas vezes, gente, vamos ser honestos, quantas vezes a gente não fez nada e mesmo assim Deus foi lá e fez? Então, é isso que a gente precisa entender. Soberanamente, Deus leva o seu propósito a bom termo. Ele sempre fez e sempre vai fazer isso. Então, a mensagem central é essa. Não é ficar discutindo esses pormenores, que eu vejo que tem pregadores que vão para o púlpito e fica querendo, sabe, trazer coisas que a própria Bíblia não está trazendo, né? A própria palavra de Deus não está trazendo, não está, como é que se diz? Não está destacando aquilo. É a gente que quer trazer um destaque. É igual a geografia bíblica. Cuidado, não é para você ficar na hora da mensagem gastando 20 minutos explicando a cultura de uma cidade, como era a cidade, se tinha porto, se não tinha. Não, isso é para o estudo. É para você estudar e tentar entender se tem algum elemento geográfico que ajuda você a entender o texto. Aqui, por exemplo, de Jonas, essa distância toda fala do desespero de Jonas de não querer encarar os ninivitas. Porque a gente julga Jonas, mas se você for olhar quem eram os ninivitas, meu amigo, os ninivitas era a pior espécie de gente da época. A especialidade dos ninivitas era a empalagem. Empalagem. Eles matavam os inimigos empalados. Sabe o que é empalar? É pegar uma estaca gigante
enfiar no ânus mesmo da pessoa, até chegar na cabeça e pendurar a pessoa e depois tocar fogo. Eles eram especialistas nisso. Então, a fama dos ninivitas era essa. Aí agora Deus chega para você e fala assim: vai lá, meu filho, prega para os ninivitas. Aí você diz assim: meu Deus do céu, o senhor não tem outro lugar para eu ir, não? Um lugar melhorzinho, né? Na beira da praia, um, um lugar assim que tem uma aguinha de coco para eu tomar, não tem um negócio assim. Pois é. Então, quando a gente estuda a história dos ninivitas, foram eles que desenvolveram essa técnica de guerra, que era para humilhar os homens, né? Era uma forma de humilhar os homens e gerar terror, medo nas pessoas. Então, quando Jonas, né? Quando Jonas ele diz que não vai, e ele fica injuriado com Deus quando Deus perdoa, porque quando ele vai, ele diz: tá bom, o Senhor já me engoliu, já me cuspiu, já me humilhou demais, eu vou assim mesmo. Mas ó a pregação de Jonas. Como é que Jonas prega, gente? Quem é que lembra? Quem é que lembra? A pregação de Jonas é a pregação mais curta e grossa. A mensagem de Jonas foi qual, gente? Me lembra aí. Chamou para arrependimento? Nada. Chamou para arrependimento, não. Olha aí, eu quero que vocês achem um versículo aí. Ele não chamou para arrependimento, não, gente. Ele falou assim: vai passar 3 dias, vocês têm 3 dias e Deus vai detonar com a cidade. É, isso. Vocês lembraram agora aí? Ele não pregou arrependimento, porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem, não. Ele chegou tocando terror: vocês vão morrer, seus miseráveis. Não tem mensagem de graça, da graça, não tem negócio de chance. Daqui a 3 dias vai morrer todo mundo. Aí, para um terrorista, outro, né? Porque os ninivitas eram terroristas. Chegou mais terrorista do que eles, falou que não. Aí os caras começaram a se arrepender, né? Começaram a se arrepender, começaram E aí depois Jonas ficou chateado com Deus. Exatamente, aí, ó. Os irmãos estão botando aí o versículo aí. Em 3 dias, Deus vai destruir a cidade. Foi isso que eu falei para vocês. Às vezes, o pregador não presta, é ruim, sabe? Mas, se ele tem uma mensagem que é de Deus, Deus ainda, por misericórdia ainda. Porque a mensagem era de Deus. Tá? É isso que a gente, às vezes, confunde. Ah, esse pregador, meu Deus do céu, esse pregador aí, só o sangue de Jesus na vida dele. Mas a mensagem, Deus ele tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele é a verdade, né? A linguagem que eles entendiam era essa. Vocês vão morrer daqui a 3 dias, vai morrer todo mundo. E quando Deus manifesta graça, que o povo se arrepende, aí Jonas chega para Deus e fala: tá vendo? Por isso que eu não queria vir, que eu sabia que o Senhor ia se compadecer desses miseráveis, eles tinham que morrer mesmo. Aí, ó, hashtag fica a dica, né? Cuidado, porque às vezes a gente está suavizando a mensagem e muitas vezes o que dá certo não é suavizar, né? Muitas vezes o que dá certo é fazer o que Deus está mandando. Também você não vai ficar batendo, se Deus não está mandando bater, né? Mas tem hora que a gente precisa dar uma sacudida, né? Igual filho. Às vezes, na linguagem do amor, né? Não é espancamento, nada disso, que eu não estou defendendo isso aqui, né? Mas, às vezes, está precisando de uma repreensão, às vezes está precisando de um castigo, aí está precisando tirar o celular, está precisando fazer alguma coisa, né? Isso, exatamente. Então, Deus ele tem sempre o jeito dele de tratar, né, com a gente, tá? Exatamente. Beleza. Aí aqui vai falar de Ofir, né? Que é o Salmo, por exemplo, acho que é o Salmo que fala da questão do ouro de Ofir.
que é um dos ouros mais valiosos, né? E tal. A gente vê Sabá, né? Que é Sabá e Ofir, aqui mais ao sul, né? Entender essas rotas comerciais de Salomão, né? Com destino ao sul da Arábia, isso ilumina a conexão com povos árabes ricos em ouro e especiarias, tá? Então, a gente vai ver a rainha de Sabá, por exemplo, indo até Salomão para querer ouvir, né, da sabedoria que ela tinha tomado conhecimento. Como é que as pessoas tomavam conhecimento? Gente, rotas comerciais. Essa região do mundo, até hoje, é altamente navegável. Então, boa parte das mercadorias escoam ainda hoje, tá? Nessa região do mundo. Tem um simuladorzinho, depois eu posso mandar o link, se eu lembrar. Tem um simulador, eu nem sei se é simulador, na verdade, eu acho que é em tempo real, se eu não me engano, que mostra as rotas, né? Onde tem embarcações. Se vocês forem pegar essa região do mundo aqui, ó, é uma das regiões mais movimentadas em termos de navegabilidade, certo? Então, a gente tem vários elementos aí. Aí, pensa comigo. Uma região muito navegável, recebe gente de vários lugares do mundo. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem uma diversidade cultural extraordinária. Extraordinária, tá? Porque você tem gente tendo contato com gente de várias partes do mundo o tempo todo. O tempo todo. Então, por isso que a culinária é uma coisa, né, extraordinária, pessoal. Eu nunca fui, né? Quem sabe um dia eu consigo ir, mas o pessoal fala da culinária do Mediterrâneo. Minha gente, é coisa de outro mundo. Por quê? Porque você tem especiarias, trocas comerciais o tempo todo. Então, você tem gente que tem uma cabeça cosmopolita, né? Uma cabeça para o mundo. E nada melhor do que pegar uma região dessa para espalhar a partir daí, que é a aula que a gente vai ver de Novo Testamento. O Novo Testamento a gente vai ver na semana que vem, né? Então, nada melhor do que você entender que é nesse contexto multicultural, com gente que fala várias línguas, com gente que tem várias perspectivas de mundo, que Deus vai levantar o seu povo para proclamar a sua palavra para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Tá bom? Vamos dar uma paradinha. Paradinha aqui. Bom, hoje, gente, pelo que me consta, eu não sei se o pastor Jorge chegou a combinar com alguém, mas não, pelo que ficou claro para mim aqui, hoje nós só temos só a, a irmã, oh meu Deus, como é que foi? Angelita, a irmã Angelita. Além da irmã Angelita, ficou mais alguém para hoje, para trazer a palavra? Eu acho que não, né? Vocês não fujam, não fujam, não. Então, irmã Angelita, eu vou passar a palavra para a senhora vai ter 10 minutos para trazer uma reflexão, para nos abençoar. Fica à vontade, respira, não fique nervosa, tá bom? Ou negócio. Deus te abençoe. É. Estamos aqui orando e ouvindo. A paz do Senhor para todos os irmãos, né? Eu preparei aqui a parábola do filho pródigo, né? Porque é uma parábola assim que fez parte da minha convenção, né? Então eu resolvi estudar, troquei, depois voltei para ela de novo.
Então, eu quero trazer, né? Estou um pouco nervosa, eu vou ler do 11 ao 31, né? E que possamos estar atentos, né, ao que essa parábola fala. Diz assim, é Lucas 15, de 11 a 31. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com uns dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que o porco comia, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque um anel em seu dedo, calça os seus pés, traga o novilho gordo, mate-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu não me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. E estava perdido e foi achado. Aqui, meus irmãos, eu botei assim, o amor incondicional de Deus e o perdão como a prova mais valiosa do sacrifício de Deus por nós, né? Nós vemos aqui um pai, 2 filhos, né? E 2 corações totalmente diferentes, né? Um era aquele filho que, embora estivesse com o pai, junto com o pai, mas ele não entendia a grandeza do amor do pai. E o outro não. O outro, que era o pródigo, ele já queria o quê? Ele queria conhecer o mundo, ele queria saber como era a vida longe do pai, né? Que é o filho pródigo. E ali a gente vê, né, que ele faz uma coisa que não era costume da época, né?
onde o filho ele só herdava alguma coisa quando o pai morria. Mas ele não, ele foi ali para o pai e disse: dai-me metade da tua herança, dai a minha parte, eu quero ir embora, né? E nós vemos ali que o pai, é lógico que se entristeceu, mas mesmo assim o pai dá a sua parte. E ali ele fica uns dias ali se preparando, se arrumando, e nós vemos aqui que chegou um tempo, ele reuniu tudo e saiu. Só que às vezes ele pensava, ali o pai ele tinha toda a proteção, mas longe do pai o que aconteceu? Ele viveu de maneiras irresponsáveis, gastou toda a sua herança, gastou toda a sua fortuna, e nós vemos o quê? O outro filho estava em casa, o outro filho continuou ali com o pai, né? Mas o outro filho não entendia o quê? Que tudo que estava ali era dele também. Mas ele ficou ali por obediência, por respeito, e muitas vezes também a gente olha, ele pode ter ficado ali porque ele não tinha a mesma coragem do outro de sair, né? Então a gente vê aqui que esse filho ele foi viver de uma maneira, né, que entristeceu muito o pai. Mas também a gente lendo, você nota assim, em momento nenhum o pai foi lá buscar. O pai esperou esse filho voltar, né? E nós vemos aqui, né, que aquele filho, quando ele passa por situações, né, que era degradante, como cuidar de porcos, né? Eles sabiam que os porcos eram animais imundos, considerando na época, né? E ele foi cuidar de porcos, né? E ele desejava comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Aí a gente vê que muitas das vezes o que acontece? A pessoa precisa estar numa situação degradante para se arrepender. E nós vemos ali que ele caiu em si, no versículo 17 diz assim, caindo em si ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Então você nota que ele começa a pensar o quanto era bom estar com o pai, né? Que lá até os empregados, né, não lhe faltava nada. E nós vemos que aquele homem, ele se arrepende. Ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Mas eu não voltarei mais como um filho, como alguém exigindo alguma coisa. Eu voltarei como que ele fala, né? Eu me porei e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como dos teus empregados. Nós vemos aqui uma pessoa que se humilhou, uma pessoa que entendeu que longe do pai ele não era nada, que não foi o dinheiro, não foi os bens, não foi as posses, era o pai que mantinha ele ali no amor, no cuidado, né, e nas posses, né? Então nós vemos o que ali? Em primeiro lugar, eu gosto muito de saber que Deus, ele nos ama incondicionalmente. E ele aceita o coração arrependido, que a partir do momento que aquele filho, ele botou no coração que ele ia voltar, que ele se arrependeu. Nós vemos ali mais à frente, né, diz assim, estando ainda longe, seu pai o viu. Quantas vezes o pai foi num caminho olhar, né? A gente imagina assim, às vezes, de ano em ano, de mês em mês, ele ia dar uma olhada, né? A gente fica pensando assim, quantas vezes esse pai pode ter ido lá olhar? E aí você vê assim, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou.
E o filho arrependido disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. E nós vemos aqui o quê? Que aquele pai não questiona, aquele pai não diz assim, viu, eu te falei, aquele pai, ele apenas abraça, ele o recebe, ele não conta o tempo que ele estava fora, ele apenas festeja com ele, né? E a gente vê ali o quê? O regozijo, a restauração da dignidade, da identidade de filho de Deus ali. No momento, né, que ele manda os empregados, né, trazer a melhor roupa, trazer o anel no dedo, né, trazer a sandália, né? Ele não estava recebendo ele como escravo, ele estava recebendo ele como filho. E que nós possamos estar ligados, né? Que o nosso Deus, ele nos recebe como filho amado. E para terminar, né, encerrar, aí nós vemos muitas vezes, né, o julgamento, né, de filhos que às vezes acha-se melhor do que o outro. Porque muitas vezes a gente diz assim, tem pessoa que saiu, fez isso, fez aquilo, aí depois voltou, tá lá, até diz assim, tá no primeiro amor, né? Muitas vezes esse foi o julgamento do filho que estava em casa. Ele estava em casa, mas não entendia a misericórdia e o amor que o Pai tem por cada um de nós. Independente do que façamos, o Senhor sempre vai estar esperando o regresso daqueles seus filhos. Então, meus irmãos, e aqui eu estava vendo, eu estava correlacionando aqui, são várias parábolas, né? E a primeira, antes do filho pródigo, é da moeda perdida, né? Que a mulher perde a moeda e ela chama, porque a moeda é valorosa, né? Ela chama as amigas, varre a casa, procura, e encontra aquela moeda perdida, né? E ela diz assim: eu lhe digo, né, que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando voltamos, quando nos arrependemos, a festa no céu. E o Pai nos recebe com um abraço. O Pai, ele nos dá a nossa identidade de filho. Essa é a palavra que eu preparei para essa noite. Muito nervosa, mas agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nem pareceu, né, minha gente, que ela estava nervosa. Muito. Passou, irmã, tá vendo? Passou o sufoco. Ai, ai. Pois é, mas respira, foi muito bem, ficou muito claro. Deixa eu só fechar aqui e abrir de novo, porque tem hora que a câmera se desfoca aqui. Mas, parabéns, palavra muito clara, muito objetiva, bem explicada. A senhora já pregou alguma vez na igreja? Já, mas assim, para as mulheres, né? Assim, eu sempre preparo alguma coisa, mas assim, dentro, agora que eu tenho estudado mais, é a primeira vez. Amém, amém. E a senhora se sente hoje mais confiante, assim, quando vai levar a palavra? A senhora se sente mais preparada? Como é que está isso na cabeça da senhora, assim? Não, eu estou começando a me sentir assim, eu estou conseguindo assim, eu estudo, já pegando mais os pontos, já observando mais assim, e procuro assim, porque muitas vezes a gente aplica alguma coisa assim da vida da gente, aí você acha assim, não precisa, tem que ser na palavra. Então, eu já consigo fazer essa ligação, já consigo, tá? Amém, Depois que eu comecei o curso, eu gosto muito. amém, querida, amém. Pronto. Então, siga firme, viu? Deus abençoe seu ministério aí, cada dia.
Tá, obrigado, pastor. Amém. Bom, gente, é isso. Eu tenho que fechar com vocês aqui as próximas semanas, porque senão a gente esquece, tá? Mas a palavra foi muito boa, a palavra de reflexão, e assim, eu queria fazer só uma observação, que esse texto, se vocês pegarem o versículo 1, o texto fala, né, Lucas 15, e chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, as pessoas rejeitadas, elas estavam se achegando até Jesus, né? E o que é que a gente percebe? Quando os fariseus, versículo 2, né? Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Uhum. E foi a partir dessa situação que Jesus contou as 3 parábolas, como a irmã Angelita explicou assim muito bem. Então, essas 3 parábolas, elas fazem parte de uma resposta de Jesus, né, para religiosos que se indignaram com pessoas que eles achavam indignas de estar perto de Jesus. Eu fico imaginando, irmã Angelita, na hora que Jesus falou que o filho saiu, foi para uma terra distante, foi cuidar de quê, gente? Foi cuidar de quê? De porcos, não é isso? De porcos. Eu fico imaginando a cara dos fariseus na hora que Jesus disse e comia lá, desejava comer a comida dos... Gente, porco para o judeu é o quê? É um animal o quê? Animal imundo. Imundo. Então, assim, Jesus fala uma coisa que para os fariseus era chocante. Eu imagino que deve ter gente que caiu da cadeira, quebrou o pescoço, de revolta, né? De revolta, não. Um filho de Deus, um judeu, jamais vai se rebaixar a tal ponto. O cara se rebaixou, achando que ele podia dar um jeito na sua própria vida, porque eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança, eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão, olha a herança espiritual que eu tenho sobre a minha vida, né? Então, eu posso pegar e eu posso fazer o que eu quiser, sair pelo mundo, afora. Só que aí, aquela herança toda serviu de quê? Civil de destruição, né? Civil só de tristeza. Então, a palavra é muito importante, irmã, muito importante para os nossos dias. Às vezes a gente pensa assim, é um texto que todo mundo já conhece. Não, o evangelho, a graça do evangelho está nisso, né? Que a gente lê um texto que a gente já ouviu, mas sempre que a gente ouve, a gente reflete, pensa. Então, a irmã trouxe a palavra assim para aquecer o nosso coração, né? Para a gente pensar que, por vezes, a gente fica se escondendo atrás dessa herança espiritual que os reformadores nos deixaram. Eu sou um crente calvinista, sou reformado, sou isso, sou aquilo outro. E aí, meu irmão, Calvino não está aqui mais. Claro que você tem que ler Calvino, você tem que ler bons teólogos, mas quem está vivendo a vida aqui agora somos nós. Então, temos que ler a Escritura como eles leram a Escritura, amar a Escritura como eles amaram a Escritura, se submeter à Escritura assim como eles se submeteram à Escritura. Isso é o que é correto, né? Amém. Então, Deus continue te abençoando, viu? Amém. Obrigada. Pronto. Gente, vamos para a segunda etapa da aula, já caminhando aqui para o final, né? Vou colocar novamente aqui nossos slides, tá? E vamos seguir. Então, aqui a gente tem um pouco sobre a rota de Abraão, né? Quando ele sai de Ur dos Caldeus, né? Quando ele sai de Ur dos Caldeus
e ele vai sentido Arã, Canaã, até Egito. Então, quando você olha para a Escritura, que você vê todas essas localidades sendo citadas, a gente tem que observar e ver a importância, a distância que ele percorreu, a questão dos desafios encontrados, né? É interessante, por exemplo, quando a Bíblia fala que na hora de cavar poços, por exemplo, né? Na hora de cavar poços, a gente vê que em determinados lugares que você não tinha água em abundância, rios, né? Facilidade, você tinha que buscar água de qualquer forma, né? Então, você vê que havia lugares que havia uma disputa muito grande por poços. Então, tem hora que a gente lê a Bíblia, às vezes, com pressa, né? E a gente não tem noção que, por vezes, o texto está trazendo ali um detalhe que não é um mero detalhe. Para o contexto, por exemplo, quando você está falando sobre Isaac, por exemplo, que os inimigos viam e entulhavam os poços, aí Isaac ia lá e cavava um poço novo. Não é uma coisa simples, tá, gente? Porque às vezes a gente lê a Bíblia com a nossa lente, né? Ah, eu tenho água encanada, eu tenho tudo aqui fácil, então não estou entendendo essa briga por causa de poço de água, né? Se tem água à vontade. Mas, por exemplo, quem mora mais na zona rural, às vezes quem tem uma rocinha, alguma coisa assim, sabe como é desafiador quando você não tem água numa determinada região. E a gente vê isso acontecendo em vários momentos, né? Na Bíblia, tá certo? Ok. Outra questão que a Bíblia também tem bastante é a questão dos montes, né? Os montes, as colinas, os lugares mais altos. Pensa comigo, gente, numa época em que você não tinha como se proteger tanto, militarmente falando, né? Você não tem um poder bélico, você não tem uma capacidade de defesa muito grande. Então, essas estruturas mais altas, esses lugares mais altos, eram buscados, procurados, né, pelas pessoas para se defender, tá? Para se defender. Então, por exemplo, quando você está sendo atacado, se o inimigo está vindo de baixo, é óbvio que a gravidade ajuda, né? A gravidade ajuda. Você arruma um bocado de pedra lá de cima e o inimigo que lute para sair da frente, né? Então, assim, as cidades que eram construídas em lugares altos eram cidades que eram disputadas. Por quê? Porque ali se tinha uma possibilidade de defesa maior, né? Uma possibilidade de defesa maior. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o Moriá, né? O Sião. Então, a gente tem ali a cadeia da região da Judéia, né? Mais ou menos 760 metros. Eu tenho até que conferir depois essas altitudes aqui, aproximadamente, né? 760 metros. Aí a gente tem algumas referências bíblicas. Então, todos os montes aqui, tá? Tem ao lado aqui as referências bíblicas e tem alguma questão que aconteceu, né? Então, a gente tem aqui a cidade de Davi, em Jerusalém, no caso, né? No Monte Sião. A gente tem aqui Samaria, que também foi construída em cima de um monte. Onri comprou o monte e ali fez a capital do Reino do Norte, né? O rei do Norte. Ruínas mostram muralhas adaptadas ao topo íngreme. Hebron, né? Que também é uma região que também foi importante. A gente vê em diversos momentos essa cidade aqui ser mencionada. Betel, Siló, Nazaré, Ramá. Quem está familiarizado com a Bíblia aí, já leu esses nomes, né, na Bíblia, diversas vezes. Então, essas cidades, elas eram cidades mais, vamos dizer assim,
mais protegidas. E, consequentemente, o desafio de destruí-las também existia, né? No sentido assim, as pessoas olhavam, né? Um grande governante do mundo antigo olhava para uma cidade dessa e queria invadir essa cidade. Por quê? Porque ele sabia que se ele tomasse posse dessa cidade, ele conseguiria ficar num lugar que era privilegiado para em momentos de guerra, né? Para momentos de guerra. Então, ter uma fortaleza, ter um palácio, né, construído numa região dessa era sinônimo de também preservação do seu reino, tá? Então é isso. Você vê que no mundo antigo isso era muito comum, tá? Muito comum. Gente, tá tranquilo até aqui? Tá dando para ter essa visão geral? Tá ajudando? Vocês estão muito quietos. Pronto. Me parece que tá ajudando vocês aí. É o frio, né? Já tá frio mesmo. Lá fora, aqui dentro tá quentinho, graças a Deus, mas lá fora tá só o gelo. Viajando, viajando, isso aí, mano. Agora, aqui mesmo, aqui, neste exato momento, aqui em Portugal, tá 18 graus. 18 graus na Bahia, né? Na divisa com Minas, então tá friozinho. Mas com certeza tem lugar mais frio. Então, tem lugar aí que tá mais frio. Muito bem. Aí a gente tem, se você olhar, esse aqui é o território de Israel, né? Na época, mais agora sim, já mais para o Novo Testamento. Se você for observar, nós temos aqui as planícies, né? Nós temos aqui as planícies. Essa região, ela também sempre foi muito atacada, né? No Israel antigo, porque era justamente cobiçada, né, pela questão do, do, dos plantios, né, e outras coisas mais. O Vale do Rio Jordão, né, que também tinha uma capacidade também muito grande na questão alimentícia, né, região muito fértil, muita agricultura, muita moradia. Então, todos esses lugares que a Bíblia fala, tem características que vão também nos indicar comportamentos, que é isso que é o objeto, né, de estudo da geografia, tá? A geografia não é só você ficar falando de montanhas, rios, né, a estrutura física, mas é saber como é que a sociedade usava essas estruturas, tá? Então, no caso da geografia atual, como a sociedade usa, certo? E na geografia bíblica, como a sociedade usava, quais eram os impactos, né? Então, aqui a gente falou de muita coisa, tá? A gente falou aqui de muita coisa. A questão, a questão da navegabilidade, né? Do deslocamento das pessoas, a questão da agricultura. Então, é interessante a gente ter essa visão aí geral, né? Outro texto bíblico que a gente poderia pensar um pouco aqui, olhando esses montes aí, quando a gente fala, por exemplo, do Orvalho do Hermon, né? O Monte Hermon, por vezes a gente fica pensando assim, né? Como é o que é isso? O que é que significa isso, né? Mas, assim, para quem lembra aí um pouquinho de clima, né? Quem lembra das aulas de geografia, a cada 100 metros você reduz o quê? Menos 1 grau, não é isso? Normalmente. Então, a temperatura ela cai, a cada 100 metros de altitude, ela normalmente cai 1 grau. Vai depender também da região que está, vai depender de uma série de coisas, né?
das condições atmosféricas, não é só isso. Mas, assim, se a gente for pegar aqui o Monte Hermon, com mais de 2.000 metros, quase 3.000, né? Se a gente for pegar, então, significa dizer que a temperatura aqui no Monte Hermon, ela está 27 graus, a depender do dia e das variações, que tem outras variáveis, mas ela está 27 graus a menos que essas regiões aqui que está no nível que a gente chama nível do mar, né? Inclusive, se você for ver o Mar Morto, ele está abaixo do nível do mar, né? Então, é por isso que a gente tem ali um acúmulo maior, por exemplo, de sal, né? Como é que se chama? Me fugiu aqui agora o nome do... Vixe, me deu um branco aqui agora no nome exato, né? Mas se eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Mas é só para vocês terem a noção que quando a gente está falando dessas estruturas tão altas, nós estamos falando de muito gelo, tá? Então, é outra coisa que, às vezes, a gente não tem noção. A gente está pregando em cima de determinado texto da Bíblia e a gente está achando que o povo está no calorão, no deserto. Mas, assim, entender isso, que você pode estar numa região que é muito fria o ano todo, às vezes, você consegue entender determinados hábitos, determinados comportamentos, para você conseguir entender mais ou menos o que é que está acontecendo naquela região específica do texto bíblico, tá? Então, sempre que verem o nome de um rio, o nome de um mar, o nome de um monte, o nome de alguma coisa, se você fizer esse exercício, eu me dou por satisfeito. Que é o quê? Tenta checar mais ou menos. Tenta ver a altitude que era isso. Porque aí você vai ter uma noção do clima, né? Você vai ter uma noção do comportamento das pessoas naquela região. E isso pode te ajudar a entender por que o profeta se referiu de tal forma, falou de tal maneira, por que Jesus usou tal ilustração. Então, esses detalhes sempre podem te levar para um entendimento melhor do texto. Esse é o trabalho que quem prega e quem ensina a Bíblia não pode deixar de fazer, tá? Não pode dizer assim, não, é só um mero detalhe. Aí, como Diana falou mais cedo aí, né? Aí, daqui a pouco, está chamando Danal de personagem bíblico, né? Então, por quê? Por causa dessa displicência, para não chamar de preguiça, né? Essa preguiça que, às vezes, o pregador tem de checar, de ler, de estudar. E aí vem sempre a desculpa, pastor, mas isso, nem todo mundo tem tempo para isso. Ok, eu concordo que é desafiador. Mas se você se organizar, e até porque se você aceitou o desafio de ensinar ou de pregar, você tem que ter responsabilidade, não tem para onde correr, né? Então, por exemplo, você está ensinando na escola dominical. Você é uma pessoa muito ocupada, não tem tempo livre. Então, seus devocionais provavelmente vão ser os estudos da revista. Então, você vai ter que pegar ali pelo menos 15 minutos cada dia, ler o texto, entender o contexto. Você tem que preparar alguma coisa. Você não pode chegar no domingo e falar, gente, bora ler a revista, porque eu não tive nem tempo de preparar a aula. Então, não pode, né? Tem que ter... a Bíblia fala isso, né? Quem ensina, que haja dedicação, tá? Agora, pastor, mas eu tenho que saber todos os detalhes? Não. Mas você tem que saber como achar as informações. Se você já fez o querigmático, está aqui estudando, eu sei onde buscar, eu vou pegar aqueles slides que está lá no Google Classroom, faz a sua pastinha. Mas eu não sei mexer muito com isso. Aí não tem jeito, vai ter que ter pelo menos a apostila, né?
quando eu tiver um dinheirinho sobrando aqui, vou imprimir a apostila, vou deixar guardado, porque de vez em quando eu vou dar uma folheada aqui, vou relembrar algumas coisas. Ó, uma boa Bíblia de estudo já ajuda bastante. Então, é esse o caminho que a gente tem que percorrer, gente. Tá? É esse o caminho. Como eu falei aqui da questão do Hermon, né? Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Depois não, deixa eu ver aqui. Deixa eu... Ó, eu não lembro exatamente. Ah, não, tá aqui o nome, pronto, eu não preciso lembrar não, já tá aqui. Ó, onde está o Monte Hermon aqui, ó? O Salmo 133, não tem como você entender ele sem entender a geografia. O Monte Hermon está aqui no extremo norte de Israel, né? Então, extremo norte. E olha onde está o Vale do Jordão. Está aqui na região central, em direção ao sul. Ok? Então, o que é que acontece? Esse Monte Hermon, no verão, o que é que vai acontecer com toda a neve que está nele? O senhor sumiu aqui, pastor? Não tô achando. Tô lhe vendo, não. Sério? Sumiu para mais alguém aí? Tá todo mundo, não tô vendo seu rosto. Vou desafixar aqui e vou fixar de novo para ver. Hum. Pronto. Aí vamos lá. Eu não sei se for alguma coisa que eu fiz, mas eu acho que eu não fiz nada diferente aqui, não. Ó, Tá bom. a cor verde voltou aqui, agora que eu me toquei. Ó, o Monte Hermon está aqui. Aí teve alguém que falou no chat aí, quem foi? Derrete. Foi a Vânia, né? Pronto. Derrete, exatamente. Isso na hidrografia a gente chama de regime, né? É o regime nival, de neve. Então, a neve, ela vai derreter e ela vai abastecer toda essa bacia aqui, ó, tá? Então, quando o salmista está dizendo que o Senhor ali ordena a bênção, não é isso? Ali o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre. Porque o povo judeu sabia que eles dependiam. Quando você olha para um lado é deserto, quando olha para o outro é deserto, gente. E rocha, todo tipo de rocha. De onde é que vai vir a vida e a bênção? Vem de Deus, obviamente, mas ele se utiliza dessa estrutura geológica, né, que tem um monte ali, o Monte Hermon, vai ter toda essa neve, quando ela derrete, ela vai descer e ela vai abastecer essa bacia e vai gerar vida por onde passa. Então, se você, outro desafio, quem quiser pegar lá no Google Maps depois, e você pegar toda essa bacia do Jordão, se você pegar o. Eu tô esquecendo o vale, né? O Vale do Jordão. Se você pegar, você vai ver como é tudo verdinho ali. Então, essa água gera a vida de norte a sul de Israel. Então, produz vida e a bênção, né? A bênção da multiplicação, a bênção da provisão. Então, assim, o salmista está falando de uma estrutura física do ambiente que ele conhece e que tem a ver com a geografia. Pastor, e como é que o senhor sabe disso? Porque eu tive que estudar. Quando eu vi lá Orvalho do Hermon, aí eu fiquei assim. Primeiro, que na minha cabeça, antes de ter esses conhecimentos, na minha cabeça, toda a região bíblica era só deserto, tá? Era só deserto. E algum lugarzinho que brotava uma água lá, mas para mim, na minha cabeça, era tudo seco, tudo difícil, provação, vou passando pela prova dando glória a Deus. Na minha cabeça sempre foi assim, né? Só que quando você vai estudando, vai lendo, aí você vai entendendo, né?
você vai entendendo a questão da bênção, que é esses aspectos físicos, né, que Deus colocou para todos nós. Beleza, minha gente? Bom, aí o slide vai falar de mais coisas aqui, ó. Vocês podem depois aprofundar. Eu vou liberar esses slides para vocês também, tá? Só para vocês terem algumas ideias, né? Aí aqui, os principais rios, para vocês saberem o que é que cada um foi útil, né? Na história da revelação da palavra de Deus, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Quando Miqueias, capítulo 2, fala de Belém, Efrata, né? Posto que Belém era uma vila sem grande importância política, mas próxima de Jerusalém, e situada na região montanhosa da Judéia. O detalhe geográfico reforça a humildade no nascimento do Messias. Aí você vai entendendo, né, alguns detalhes que o texto fala, né? A mesma coisa, o deserto que está falando ali em Mateus capítulo 4, aí você vai olhar no mapa, você vai ver que é o deserto da Judéia, uma região muito montanhosa, seca, rochosa, tá? Então, é um ambiente extremamente hostil para viver, né? Outros lugares, Salmo 122, quando fala, né, Jerusalém está edificada como cidade compacta, onde sobem as tribos do Senhor. Por que sobe? Todas as vezes que a gente vê na Bíblia falando de Jerusalém, está falando de subir a cidade, de ir para, de subir, né? Subia para Jerusalém. Então, assim, é porque a cidade está num lugar alto, só por isso, tá? E aprendendo uma vez, toda vez que aparecer, você já tem uma noção, né, da importância ali. Tá bom? Eu sei que é muita informação, tá? Não é para ninguém ficar desesperado. Ai, meu Deus, é muita coisa, eu não vou lembrar desses detalhes. E não precisa lembrar, gente. Aqui não é para decorar. Aqui é para você entender. Opa, o recado está dado. Toda vez que eu for interpretar um texto bíblico, se tiver algum elemento geográfico, eu vou buscar informações desse elemento. Porque pode me ajudar a entender o texto. Se você entendeu isso, você entendeu a aula, tá? E aí eu faço o quê, pastor? Já falei, tem que ter uma Bíblia que tem uns mapas bons. Ah, mas eu quero caminhar uma milha a mais. Compra um atlasinho geográfico. Eu acho que eu ainda tenho aqui um PowerPoint com os principais mapas, só que ela é num formato um pouco ruim, tá? Eu não gosto muito do design dele, não. Mas é útil. Só para você ter a noção, eu posso mandar também para vocês, tá certo? Mas o objetivo dessa disciplina é esse. É que vocês tenham esse cuidado sempre de olhar os geográficos do texto. O senhor manda em tirar xerox, né? Dos mapas, né? Isso, quem quiser, porque às vezes para guardar isso de forma digital, às vezes dá trabalho, né? Tá bom, minha gente? Pronto. Então, queridos, o sorteio, eu vou deixar para fazer o sorteio da Bíblia semana que vem, porque normalmente eu faço dia 10, né? Então, a gente deixa para a semana que vem, a gente faz. Tá bom? Pode ser? Pronto. Pronto. Aí, semana que vem tem aula normal, a gente encerra a geografia, aí vocês vão ter, na outra segunda, um recessozinho para descansar um pouco, e a gente volta. Então, dia 22, já está sabendo, né? No cronograma de aulas, a gente não tem aula no dia 22. Então, a aula da semana que vem não falte, porque a gente vai falar sobre a geografia do Novo Testamento. Hoje a gente falou de maneira mais geral, né? Claro que a gente não viu tudo, tá? Tem muita coisa do Antigo Testamento que a gente não viu, mas, como eu falei, o caminho das pedras vocês já aprenderam. Agora é cavar um pouco mais no estudo. Tá bom? Vamos orar?
Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos, e que tudo que nós temos aprendido, ó Deus, seja útil para que nós entendamos melhor a tua palavra. Nos ajude, nós louvamos ao Senhor, porque cada um desses lugares o Senhor preservou sempre um povo teu, que invocou o teu nome, e esta palavra chegou até nós. Nós somos gratos ao Senhor, porque isso é uma dádiva, ter o conhecimento de Deus, saber quem o Senhor é, saber a sua revelação, e como o Senhor usou pessoas de vários lugares do mundo para que o teu evangelho chegasse a nós. Muito obrigado, nos dá uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Qualquer coisa a gente vai se falando. E me passa os nomes lá no Zap, viu? Vou perguntar agora aqui no grupo quem é que vai ser, quem serão os próximos.